Nós vamos estar, ao longo destes 40 dias, vamos estar a estudar um homem de fé. Até se quiserem abrir comigo em Hebreus 11, este homem vê o seu nome citado aqui na lista dos heróis de fé. Homens que viveram em obediência e submissão à vontade de Deus, que decidiram largar tudo e responder ao chamado de Deus. E podem abrir comigo no versículo, Hebreus 11, versículo 23. Vamos estar a falar deste homem. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a expressão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Okay? Depois continua a história do povo de Deus. É incrível, não é? Pela fé, pela fé, pela fé. Este é o testemunho de Moisés. Isto é o que está escrito e narrado da vida de Moisés. Pela fé. Olha, eu não sei como é que tu queres ser lembrado no dia em que faleceres, não é? No dia em que as pessoas estiverem a falar de ti, mas eu acho esta forma uma forma fenomenal de sermos lembrados. Não é? Pela fé ele viveu desta forma, pela fé ele dedicou a sua vida, pela fé ele respondeu em obediência, pela fé ele fez isto, isto e isto. Não seria uma forma fantástica de sermos lembrados? Não é? Há várias pessoas que gostam de ser lembrados por fama, por carreira, por sucesso. Olha, eu acho que não há nada melhor do que seres lembrado por viveres uma vida pela fé. Seres reconhecido por alguém que confiou totalmente em Deus e viveu em obediência a Ele pela fé. Sim, e Moisés foi lembrado dessa forma. Então nós vamos estar 6 semanas a falar sobre Moisés. Uma história incrível de como Deus ouviu o clamor do seu povo e libertou o povo da escravatura para entrar na herança da promessa feita a Abraão, Jacó e Isaac. A história incrível de um povo que estava necessitado, indefeso, cativo por um faraó cruel e que Deus os leva e os retira dali e os leva numa caminhada até a terra prometida que lhes seria dado se eles o seguissem fielmente. É uma história incrível da demonstração do poder de Deus, da provisão, do sustento, da orientação, do impossível a serem feito. Ok? Então nós vamos usar isto como um pano de fundo para os nossos 40 dias de oração e jejum. Como podemos viver pela fé para este Deus Todo-Poderoso? Como conseguimos estar com esperança de ver o poder de Deus em ação, fazendo o impossível, fazendo as coisas que nós humanamente não conseguimos ver acontecer? Como é que nós podemos ouvir a voz de Deus? Como é que podemos seguir a nuvem durante o dia e o fogo durante a noite? Como é que podemos ouvir a voz de Deus sobre a nossa vida? E o meu desafio para ti durante estes 40 dias é que, à medida que nós oramos e jejuamos, eu acredito que Deus vai precisamente fazer isso. Vai falar contigo, vai-te desafiar, vai-te alinhar, vai-te encorajar a viver pela fé. Jejum vai-te provocar, onde tu às vezes não queres ser provocado e vai dizer, olha, eu quero que tu vivas pela fé. Eu quero que faças isto. Talvez no final, na conferência, quando estivermos a falar sobre agora vão, e este desafio de ir à colheita, de ir pregar o Evangelho, talvez alguns de nós aqui vamos ser desafiados pela fé para ir. Espero que todos nós, mas para alguns de nós pode até ser para sítios que nós nunca pensámos antes. E a minha resposta, a minha pergunta, o meu desafio é hoje,
Estás preparado para ouvir a voz de Deus e responder em fé? Sim? Porque se estás, espera grandes coisas. Espera grandes desafios ao longo destes 40 dias e na conferência juntos. Contexto desta história, contexto muito rapidamente, nós sabemos, começa com Abraão, começa com o chamado de Deus sobre Abraão, para deixar, não temos tempo para ler tudo, mas para sair da sua terra com seus parentes, sair da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Este foi o chamado sobre Abraão. E Hebreus 11, 8 a 10, mais uma vez, um homem que está citado nos Heróis de Fé, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, tal como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Okay? Tudo começa com o chamado de Deus sobre Abraão. Queria criar um povo para ele e chamou Abraão e disse a Abraão para sair, para ir. E Abraão, ouvindo o chamado de Deus, ele respondeu em obediência, em fé. E então pegou nas suas trouxas, pegou nas coisas que tinha e seguiu. Seguiu para onde? Diz aqui que ele não sabia para onde. Simplesmente sabia que tinha sido chamado e precisava de responder a esse chamado. Havia uma promessa. Não é? Deus mais à frente volta a falar com ele, volta a confirmar. E diz até que para a descendência dele, não é? Iria haver milhares. Ele que não tinha filhos. Ele que tinha 90 anos e que era impossível. A Sara tinha 90 anos, era impossível. Segundo os olhos dele, segundo o entendimento dele, segundo a lógica humana. Mas Deus fala, e quando Deus fala, fé vem. E quando Deus fala, poder vem. E Sara dá à luz um filho, Isaac, não é? A descendência de Abraão, e depois Jacó. E vemos por Gênesis a história do povo de Deus. Deus a chamar este povo para ele. E vemos que depois, na história de Jacó, Jacó tem um filho chamado José, que os irmãos não gostam nada dele, não é? E há ali ciúme, há ali talvez também orgulho da parte de José, não é? Há ali uma combinação de fatores humanos que dão para desgraça, não é? E o final da história acontece é que José é vendido para uns homens que o levam para o Egito. Não é? O que foi planeado para mal, diz a Bíblia, o que José fala pois aos seus irmãos, o que vocês planearam para mal, Deus tornou bom. Não é? Havia um plano, a soberania de Deus, Deus em controle. Não é? Pensem nisso, Deus em controle desde o início. Então, quando nós dizemos viver pela fé, estamos a viver na fé para um Deus que está em controle sobre todas as circunstâncias. Quando estamos a viver por fé, não é uma fé cega em algo que nós não conseguimos compreender ou perceber. Não, estamos a confiar e a viver em fé para aquele que é soberano sobre todas as coisas, para aquele que comanda todas as coisas, para aquele que planeou todas as coisas. Pela fé vivemos dessa forma. José vai ter ao Egito, há uma grande fome e seca, e pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, pela provisão de Deus, pelo sustento de Deus, a família de Jacó vem para o Egito. E assenta-se ali. O povo de Deus é cuidado por José ali. Não é? O que era planeado para mal, Deus tornou bom. E então, neste momento, o povo está ali. Agora, esta história situa-se já após a morte de José. E diz aqui, logo no início de Êxodo 1, a morte de José, de todos os seus irmãos e de toda aquela geração. Okay? Temos que nos lembrar disso. Isto não é um seguimento direto. José já faleceu, os irmãos já faleceram, toda aquela geração já faleceu.
não é? Tinham visto a mão de Deus, tinham visto a provisão de Deus. E o que fala-nos aqui na história é que o povo israelita torna-se extremamente numeroso e poderoso ali no meio dos egípcios. E o novo faraó, que não conhece nada de José, não conhece nada da história, vê isso, olha para isso e percebe, há aqui algo de perigoso. Estes homens, eles são numerosos, eles crescem a olhos vistos, eles vão se tornar demasiado poderosos para nós. E se nós cairmos numa guerra, eles ainda se vão virar contra nós e nós vamos perder. Temos que agir com astúcia, diz ele. Não é? Vamos oprimi-los. Vamos escravizá-los cruelmente. É o que a Bíblia nos fala aqui em Êxodo. Eles eram escravizados cruelmente pelo faraó. Vamos abafá-los. Vamos oprimi-los. Vamos tornar a vida deles terrível. Não é? O inimigo gosta de nos oprimir. Gosta de nos tentar abafar, gosta de nos sufocar, gosta de nos escravizar e muitas vezes escravizar cruelmente, não é? O faraó estava a tentar oprimir o povo de Deus. E o que é que diz aqui? Diz que quanto mais o oprimiam, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. O truque de Faraó de tentar abafar, de tentar controlar, estava a fazer com que eles estavam a tornar mais numerosos e a espalhar-se ainda mais. Já repararam que muitas vezes esse é o caso? Já falámos da história de José, o que foi planeado para mal, Deus resultou para bom. Quando olhamos para Atos dos Apóstolos e vemos a perseguição a cair ali sobre Estevão, parecia, melhor dizendo, até antes disso, já me ia esquecer, mas estivemos a celebrar a semana passada. O que os homens acharam para mal, não é? Planearam para mal, a morte de Jesus trouxe vida, não é? E abundância, não é? Quando em Atos dos Apóstolos, quando perseguem Estevão, não é? O que eles achavam que ia incutir medo e talvez abafar o que Deus estava ali a fazer. Não. A igreja espalha-se por todo lado e vês o Evangelho aí por todo lado. É que nós temos que entender que Deus é maior do que o nosso inimigo. E não há nada que o nosso inimigo possa fazer que nos abafe ou que nos oprima. Sim, é doloroso, sim, é custoso, mas o nosso Deus é maior. E o que o inimigo pode tentar fazer para nos abafar, Deus é capaz de fazer para multiplicar. Acreditamos nisso? Acreditamos nisso. Sabem, o país neste momento com maior crescimento cristão é o Irão. E é talvez o sítio com maior perseguição a nível mundial neste momento. Não é? Índia está talvez no segundo, no terceiro país neste momento, com maior crescimento. Mas é também o sítio com maior perseguição. É incrível isso. Onde tentam abafar com atos cruéis, terríveis muitas das vezes. Não é? Temos irmãos, eu conheço pessoalmente pessoas que estão a sofrer imenso no norte da Índia neste momento. Que estão a tentar ser oprimidos, abafados, cruelmente. E ao mesmo tempo, semanalmente, estou a ouvir relatos de salvação, de plantações de igrejas, de vilas que não conheciam Jesus, a conhecer Jesus neste momento. É entusiasmante. O que o inimigo tenta para mal, Deus consegue fazer para multiplicação, para vida. Deixem-me só fazer um paralelismo em relação a isso com o jejum. Nós muitas vezes olhamos para o jejum como um sacrifício, algo que vai ser tão custoso. Eu não sei se consigo. Mas deixem-me vos desafiar. E se o morrer para nós mesmos? E se? Eu sei a resposta, mas pensa só nisto. Será que eu morrer para mim mesmo vai me trazer vida? Sabem, jejum é uma ferramenta incrível para trazer vida às nossas vidas.
é uma ferramenta incrível para derrubar barreiras. Na nossa vida, na vida da igreja, na missão de Deus. É uma ferramenta incrível. Sim, há sacrifício. Sim, muitas vezes é difícil pensarmos, mas garanto-vos a vocês, garanto-vos, que à medida que deixamos morrer nosso eu, à medida que sacrificamos, vida começa a brotar. Vida começa a brotar. E tu começas a crescer em fé. Começas a crescer em conhecimento. Começas a perceber o poder e a glória de Deus. Começas a perceber, há poder nesta oração, há poder em fazer isto, há vida através disso. Então eu quero te desafiar hoje. Não interessa onde tu estás neste momento. Não interessa como tu estás até espiritualmente neste momento. Eu quero te desafiar. Morre para ti mesmo. Toma a decisão, eu vou morrer para mim mesmo nestes 40 dias. Para deixar a vida brotar. E talvez até vais sentir alguma opressão. Talvez até vais sentir alguns desafios. Não fiques surpreendido. Mas pela fé, caminha. E deixa que vida multiplique. Não é? Eu sei, eu e Maria João sabemos que muitas destas vezes, por exemplo, quando jejuamos nestes 40 dias, ou por exemplo, quando eu vou para a Índia, normalmente os meus filhos ficam doentes, os meus eletrodomésticos avariam. É já recorrente, já fui 3 vezes à Índia, as 3 vezes meus filhos ficaram doentes, 3 vezes micro-ondas ou televisões ou qualquer coisa assim avariaram. É recorrente. E tu pensas, porquê? Porquê é que estas coisas acontecem? Ao mesmo tempo, há vida a brotar. Não é? Há respostas de oração. Sabem, sempre tivemos eletrodomésticos a variar, sempre tive alguém, por uma oferta ou por outra, a resolver essa situação. Não é? Graças a Deus. Não é? Os meus filhos ficaram doentes, ficaram bem. Não é? É custoso, é difícil, mas quando a gente quer viver pela fé, precisamos estar a olhar com os nossos olhos fixos naquele que torna qualquer coisa para o bem daqueles que amam a Deus. A morte do nosso conforto pode produzir muito fruto. Lembrem-se disso ao pensar em jejum. Ok, então, rapidamente, o povo israelita está a crescer, o faraó manda as parteiras ajudar as hebreias a matar os rapazes, os miúdos. Elas, com temor a Deus, decidem não o fazer. Não é? Então ele vai ainda mais cruel do que isso e ele invoca que todo o povo deite o recém-nascido masculino para dentro do rio Nilo. Não é? Este é o decreto de Faraó. Imagina seres um pai de um recém-nascido. Teres o filho nos teus braços e seres ordenado a sacrificá-lo. Cruel. Muito cruel. Agora, é incrível o que nós já lemos em Hebreus 11, versículo 23. Esta é a primeira coisa da história de Moisés. Moisés tem a bênção de nascer numa família que tem fé num Deus Todo-Poderoso. Estava a ler acho que nunca tinha me batido tão forte como bateu desta vez. Diz o seguinte, em versículo 23 de Hebreus 11. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Estes pais decidiram enfrentar Faraó. Decidiram em fé, porque sabiam que havia algo ali com o seu filho. Decidiram caminhar em fé e não temeram o decreto do rei. Estava a ouvir o Terry Virgo falar sobre isso.
E ele estava a dizer, muitas vezes nós, no meu caso, por exemplo, que nasci numa família cristã, quando estamos a dar o nosso testemunho, ouvimos um testemunho do João, não é? Que foi uma mudança brutal, teve um passado terrível, de certa forma, não é? E viu a mão de Deus. E depois dizem, Pedro, queres dar o teu testemunho? E eu penso, mas eu não tenho assim uma vida tão... Não tive uma vida tão terrível para poder agora trazer essa transformação. Não é? E começo, muitas vezes, quase meio envergonhada. Nasci numa família cristã, a vida correu bem, a vida foi boa. Tal, não é? Estava a ouvir isto e estava a pensar quão abençoados somos nós, filhos, que nascemos no meio de uma família cristã. Onde temos pai e mãe que vivem pela fé num Deus tremendo. Quão abençoados somos nós que nascemos num seio de uma família assim. Onde vemos o pai e a mãe a amar a Cristo. A querer viver pela fé e a aventura de que é viver pela fé. Sabem, se esse é o teu caso, como é o meu caso, és um abençoado, és um feliz. Foste abençoado. Podes não ter aquele testemunho de transformação terrível para fantástico. Graças a Deus por isso. Foste protegido pela fé dos teus pais. Foste protegido na tua vida pela fé dos teus pais. Pais, essa é a tua responsabilidade para com o teu filho neste momento. Viver de uma forma pela fé que vai proteger os teus filhos ao crescerem. Para ser bênção para os teus filhos. Não leves isto de uma forma banal, não é? Vivemos em tempos muito escuros. Hoje em dia. Vivemos tempos onde há muita tentação e muita coisa a acontecer à nossa volta. Pais, eu acho que mais do que nunca, não sei se podemos dizer isso porque todas as gerações tiveram os seus desafios, mas pais, nós precisamos de estar a instruir os nossos filhos a viver uma vida de fé. Eu comecei esta reunião a perguntar como é que tu querias ser lembrado. Muitas vezes eu ouço pais a dizer, eu quero dar isto aos meus filhos quando eles crescerem. Eu quero que eles tenham uma casa, eu quero que eles tenham isto, se eu puder construir isto, para deixar isto para eles. Essas coisas são boas. Não digo que não. Mas que os teus filhos estejam a dizer isto sobre ti. Pela fé, meu pai viveu assim. Pela fé, meu pai tomou esta decisão. Pela fé, nós caminhamos desta forma na minha família. Pela fé. Homens, pais, tu tens uma responsabilidade para com os teus filhos, para com a tua esposa, para com a tua família, de viveres pela fé. Vivemos num país onde a mãe, muitas vezes, tem sido a carregadora da família em termos de fé. Religião, vida que está, tem a ver com a esposa. O homem acompanha. Homens! Nós temos a responsabilidade perante Deus de caminhar pela fé e de levar a minha esposa e os meus filhos nesse caminho. Não delegues isso à tua esposa. Não coloques essa pressão sobre a tua esposa. Tu és chamado para fazer isso. Tu és chamado para caminhar assim. Agora eu dou graças a Deus. Não ouçam o que eu não estou a dizer. Eu dou graças a Deus pelas esposas, pelas mães que nós temos aqui. Vocês são heroínas. Vocês caminham e eu deleito-me. Eu falo de vocês muitas vezes noutros meios e com outros líderes. Eu dou graças a Deus. Mas homens, não deixemos nos enganar pela fidelidade das nossas esposas, pensando que o trabalho está feito. Não. Pela fé. Tu és chamado a viver pela fé. Se há uma coisa que eu quero que saia hoje, é isto. Pais,
caminhamos pela fé. Talvez estes 40 dias é um reafinar dessa tua caminhada. Talvez tenhas que sair daqui e pensar, será que eu estou a fazer isso? Será que se eu for perguntar a um dos teus filhos como é que tu defines a vida dos teus pais, será que eles iriam dizer, olha, eles amam a Cristo. Eles vivem pela fé. Isto é o centro da vida deles. Sabem, se me perguntassem isso a mim, quando eu era criança, e não é por meus pais estarem aqui, mas se me perguntassem isso a mim, o que é a coisa mais importante na vida dos teus pais? Eu dizia com toda a certeza, é Cristo. É Jesus. Foi isso que eles me ensinaram. O meu maior sonho é que os meus filhos digam o mesmo de mim. Mais do que foi um bom pai, mais do que ajudou-me nisto e naquilo, o meu sonho é que um dia, quando me perguntarem aos meus filhos, eles possam dizer ao Pedro, meu pai, ele viveu pela fé. E testemunhou o que era viver para Cristo. É por isso que eu também quis seguir a Cristo. Vivamos dessa forma. E eu já perdi as minhas notas todas. Isto não estava aqui. Sabem, há um chamado sobre as nossas vidas. Eu ia falar isto mais à frente. Moisés foi chamado, não é? Não vamos ter tempo de entrar no resto, eu não vou entrar, não sinto que devo entrar, mas Moisés, ele cresce, ele falha, ele sente, e Atos 7, se quiserem ler, podem ler, para eu não fazer, mas Atos 7 descreve a vida de Moisés e diz que ele sabe que tem um papel importante, ele mata aquele egípcio, depois ele tenta resolver uma confusão entre os hebreus, eles dizem, quem és tu? Moisés sabe que tem um papel importante, mas falha por completo, porque faz pelas suas próprias forças. Tenta resolver a coisa pelas suas próprias forças. Mais tarde, Moisés é chamado. Nós sabemos a história da sarça ardente. Uma voz a vir. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, diz ele. O Deus Altíssimo a falar com ele. Ele tem medo. Deus diz, não tira a sandália, estás num lugar santo. Nós somos chamados de igual forma. Já ouviste essa voz a chamar por ti? E eu creio que Deus chama-nos para a salvação, mas também chama-nos noutras alturas. Quando tem uma nova missão, uma nova aventura. Pedro, eis-me aqui. Quero que faças isto. Quero que dês isto. Quero que dês a tua vida para isto. Estes 40 dias vão ser dias onde Deus vai nos estar a chamar. E sabem, eu estava a dizer isto hoje de manhã, eu anseio por tempos assim. Eu anseio por tempos onde Deus bate de frente comigo. Onde não consigo sequer mexer. E graças a Deus já tive alguns momentos assim. Onde a presença dele é de tal forma forte que é palpável. E tu sabes, eu não quero dar nem mais um passo neste lugar. Eu estava a contar hoje de manhã, a última que aconteceu assim tão forte foi no acampamento. Estava a preparar para uma pregação, eu costumo dar muitas voltas ao parque de campismo de manhã, e de repente eu estava a orar e estava a pedir, eu preciso da tua mão, eu preciso do teu poder, eu preciso que me ajudes. E de repente, eu lembro de parar ali, é como se tivesse batido contra uma parede. O Espírito Santo a descer, eu lembro de ficar sentado, eu não conseguia sair daquele lugar durante 20 a 30 minutos. Atrasou-me a manhã toda para o resto de tudo que eu tinha para fazer. Eu não conseguia sair daquele sítio. Eu anseio por momentos assim e eu quero-te
desafiar, procura momentos assim ao longo destes 40 dias. Busca a presença de Deus, busca ouvir a sua voz a chamar por ti. Vai para o meio do monte, se for necessário, vai para caminhar, vai para um parque, vai para um sítio onde só estás tu. Grita, canta, louva, busca a Deus. E eu tenho a certeza, se nós fizermos isso, Deus responde. Deus gosta de nos ouvir a clamar por Ele. Deixem-me só trazer este último ponto e vou terminar aqui. Poder de oração. Em Êxodo 3:23, depois de Moisés ter agido mal, diz o seguinte: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. E entra em ação. É aqui que começa a história, depois de chamar Moisés e de enviar Moisés de volta. Moisés já tem uma atitude completamente diferente de humildade. Quem sou eu para ir? Não é? Antes ele tentou resolver. Falhou. Agora Deus está-lhe a chamar e diz: eu quero que tu vás falar com o faraó. Quem sou eu para ir? Quem é que eu direi que me enviou? Foi o eu sou. Eu estarei contigo. Isto é o que Deus diz. Mas porquê é que Deus envia? Porque as orações subiram até Deus. Gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Deus ouviu o lamento de Deus e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Há poder em oração. Quando nós oramos, não é vácuo, não é no vazio. Nós temos um Deus que nos ouve. Está ansioso para nos ouvir e está ansioso para demonstrar o seu poder. Sabem, esta semana fui encorajado através de várias histórias de oração. O nascimento do Cauã foi uma delas, hoje de manhã. Começar o dia sabendo que tudo correu bem, que passado não sei quantas semanas de internamento e de repouso, saber, não, Deus agiu em soberania, estão bem, estão saudáveis, graças a Deus por isso. Fonte, nós temos estado a orar por isso. É bom vermos estas respostas de oração. A filha da Dona Rosa, tivemos a orar na sexta-feira. Não é? E ontem a Dona Rosa mandou uma mensagem a dizer que já estava, parecia outra mulher, de sexta para sábado. Não é? É bom ouvirmos respostas de oração assim. O Fernando Teixeira, ali em Boim, de repente foi chamado para fazer a operação que queriam que fosse feita e que ainda não havia grandes datas, não é? E de repente tivemos no grupo a orar por ele e pelo que sei correu tudo impecavelmente bem. Sabem, a história assim diferente que eu ouvi, que me inspirou também, foi a do presidente da Aliança Evangélica, com quem eu trabalho agora. E ele teve um problema semelhante ao que o meu pai teve há uns meses atrás, um ano atrás. Uma cirurgia simples que iria levar 2, 3 dias de recuperação. Foi o que os médicos disseram. Este homem teve 28 dias, se não me engano, internado. Tudo complicou-se. Foi altos e baixos. Nós estávamos no grupo do WhatsApp da direção a orar ao longo destes 28 dias. Ele chegou a um ponto que ele nem conseguia falar. Já estava tão mal. Infecção, teve sepsis, não é? Que é uma infecção generalizada, esteve às portas da morte, literalmente. O testemunho dele foi nesse momento, quando ele mandou-nos essa mensagem, a coisa estava mesmo feia para ele. Ele disse, quando ele mandou, nós estivemos a orar, ele disse, agora quando saiu, ele disse, eu tenho a noção e a certeza absoluta de que durante aqueles 2, 3 dias eu tive anjos acampados à minha volta. Eu conseguia senti-los. E no meio de infecções, de temperaturas altíssimas,
a minha tensão altíssima, eu sabia que tinha anjos a proteger-me. Foi a resposta da oração dele. Isto foi o testemunho dele ao sair daquele hospital 100% bem. Eu pensei, isso é extraordinário. No meio do que parecia, talvez, as últimas horas daquele homem, o povo de Deus a orar e a clamar, e ele a sentir a presença de Deus de uma forma palpável no meio daquela sala no hospital. Não é incrível isso? Eu acho fenomenal. O nosso Deus é assim. O nosso Deus é assim. Como estas, há muitas outras histórias. Oração tem poder. Então, ao pensar nos 40 dias de oração, não é fascinante podermos orar 40 dias para um Deus que responde, que nos protege, que nos equipa, que nos fortalece? Se tens situações que precisas de ver resolvidas, trá-las perante Deus ao longo destes 40 dias. Se tens situações de saúde que precisas de ver curadas, traz perante Deus ao longo destes 40 dias. Sim, vamos buscar a presença de Deus ao longo destes 40 dias. E vamos deixar que o nosso Deus demonstre o seu amor, o seu poder, a sua grandeza. Ele deleita-se em mostrar o quão grande Ele é. Ele gosta que nós possamos dizer: o meu Pai fez isto. O meu Pai é assim. O meu Pai é espetacular. Ele deleita-se em mostrar o quão grande Ele é. Põe-no à prova ao longo destes 40 dias. Pela fé, caminha ao longo destes 40 dias. E garanto-vos uma coisa: se nós fizermos isto, quando chegarmos aos juntos, o juntos vai caminhar por si próprio. Vamos ver o poder de Deus a manifestar-se e vamos ter uma conferência espetacular. E digo-te já também, e não me surpreendia nada que jovens, adolescentes e pessoas já com mais idade não fossem desafiados a ir para aqui ou para acolá, mas que Deus falasse profeticamente a nós durante esse tempo. Sim, vamos só orar? Ok, a pergunta para tu responderes de olhos fechados é simples. Queres, eu sei que talvez já tenhas respondido a isto, mas eu quero te lançar o desafio outra vez. Vais viver pela fé? Vais ser conhecido por alguém que viveu pela fé? Creio que este talvez não era o meu desafio para hoje, mas creio que é esse o desafio para hoje. Pais, vais viver pela fé? Vais demonstrar aos teus filhos como é essa jornada? Vais guiá-los, discipulá-los, caminhar lado a lado com eles, mostrando como vivemos confiando em Deus para todas as coisas? Vais deixar um legado para as futuras gerações? Mães, vamos caminhar pela fé, mostrando um amor por Cristo, mostrando uma obediência a Cristo, mostrando uma vida que vale a pena viver, que vale a pena imitar. Vamos caminhar por estas ruas de tal forma que a própria Câmara Municipal, escolas, pessoas nos cafés, nas fábricas digam: há algo de diferente, eles caminham pela fé. Há qualquer coisa diferente naquela pessoa. Ele está sempre a falar que está a fazer isto e aquilo porque quer fazer a vontade de Deus. Há algo de diferente neste povo. Havia algo muito diferente no povo israelita do povo egípcio. Já ali e depois para a frente. Há algo diferente no povo de Deus. Deus ajuda-nos a viver pela fé. Ao começarmos estes 40 dias de oração e jejum, ajuda-nos
a ser um povo que ora, ajuda-nos, Senhor, a ser um povo que jejua, ajuda-nos, Senhor, a morrer para nós mesmos. Fala connosco mesmo hoje, ao preparar-nos para este início, prepara-nos, fala, mostra o que tu queres que nós morramos para nós mesmos. Mostra especificamente o que tu queres nos desafiar. Mostra quais são as áreas que nós precisamos de ver afinadas. E Deus faz uma obra em nós ao longo destes 40 dias. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa visão de quem Tu és, aumenta a nossa visão da Tua grandeza. Faz-nos, Senhor, morrer para nós mesmos e viver para Ti. Como o João Batista diz, é preciso que eu diminua e que Ele cresça. Senhor, que esta seja a nossa oração, que nós possamos diminuir ao longo destes 40 dias e que Tu possas crescer. Senhor, oramos por 40 dias poderosos, onde vemos a Tua provisão, o Teu sustento, a Tua orientação, Senhor, a Tua falares connosco. Precisamos ver curas e milagres, precisamos ver salvação, precisamos ver palavras proféticas, precisamos ver mover do Teu Espírito Santo, precisamos ver momentos de intimidade, momentos, Senhor, onde somos impactados pela Tua santidade. Deus, move, Senhor, poderosamente nestas reuniões, nos nossos grupos, no nosso dia-a-dia, nos nossos tempos a sós, nas nossas caminhadas. Deus, move poderosamente. Senhor, queremos ser um povo que Te ouve e que obedece. Senhor, move poderosamente nas nossas vidas. Senhor, abençoa esta semana ao sairmos daqui. Senhor, e desafia-nos individualmente, como família, como pais. Senhor, desafia-nos, Senhor, ao sairmos deste lugar. Amém. Amém.